Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Largo. Eu sou Lucy Rodrigues. E eu sou Bruna Chagas. E hoje a gente tem aqui dois convidados especialíssimos, o ator Amaury Lourenço e a produtora e diretora Bita Ticuna. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. O que é que esse rapaz está fazendo aqui? Eu vim ter uma conversa em particular com o Ramiro. Você faz o que você bem quiser, viu? Mas não traga seus peguetes aqui pra minha casa. Peguete. Ei, peguete. Adorei peguete. Você para, senão eu racho você no meio, viu? Eu não sou seu peguete, não. Sou seu peguete, não. Bita, Muito maravilhosa, obrigada. hein? Sou sua fã já. A gente já conhecia aqui, não te conhecia pessoalmente, mas seu Walter sempre falou da gente. O nosso diretor sempre falou já de você, dos seus trabalhos. Parabéns, viu? Obrigada. Eles estão aqui em Manaus para filmagem, anúncio, né, do filme Iluminação, do Sérgio Andrade. É isso aí, Sérgio Andrade, esse diretor de Manaus, inclusive manauara, amazonense, brasileiro, né? E aí pintou esse convite para contar a história desse filme, que é a chegada da luz elétrica em Manaus. Manaus é a segunda cidade no Brasil a receber luz elétrica. Pois é, eu vi isso no release, achei Olha fantástico. isso, A gente nem sabia, eu não sabia, sou daqui não sabia. Muita gente não sabe, mas é a cidade que mais recebeu, né, teatro, iluminação, rede de esgoto, uma das primeiras capitais sim. do Brasil a Exato. receber Olha por conta da quanto borracha. empoderamento, né? Sim. Olha quanto empoderamento. Olha que eu acho que todo amazonense deve se orgulhar, né? É, Tem uma autoestima não sei de assim. onde que perdemos, né? Não sei aonde que perdemos esse orgulho A aí. gente se perdeu. Fico pensando também, Bruna. Tem um sistema político que faz a gente se perder, mas a gente se une e no coletivo a gente consegue Verdade. respirar e dizer somos muito poderosos. Então, assim, parabéns a vocês, amazonenses, por esse Obrigada. lugar lindo, que eu tenho muito orgulho de estar presente, acho que pela sexta, sétima vez. Olha que maravilha, é fã já da cidade, Sou né? caboclo já. Conta pra gente como é que foi esse convite aí, como é que você conheceu o Sérgio Andrade. Na verdade, vamos começar pela Bita, né? Porque eu já vi que era uma amizade aqui nos bastidores, que a gente acompanhou, né, Lucy? Conta pra gente como é que foi essa amizade aí, como é que surgiu esse primeiro momento aí com a Bita, a nossa amazonense, nossa ticuna. Vai falar, mana? Eu prefiro que ele fale. Joga pra ele, né, amiga? Eu jogo Olha, pra ele. Tem uma coisa muito linda, assim, eu vim fazer um filme em 2020, assim, finzinho da pandemia, 2021. Sim. E aí, em Novo Airão, Velho Airão, Manacapuru, naquela região depois da ponte. Sim. E aí, um amigo, o Ananias, que era o diretor de arte, ele disse assim, eu tenho uma amiga minha de Manaus, que ela é produtora, ela é atriz, ela é um evento em pessoa. Vou convidá-la para vir para cá para poder ajudar a gente na produção do filme. E a gente falou, ok, traga. E a gente estava com algumas dificuldades de produção no filme, né? E a Bita veio, caiu como luva, porque foi solucionando tudo. E nós nos grudamos, viramos amigos, passamos por boas e boas. Em Novo Airão, por exemplo, tipo, entrar dentro de um carro, com o motorista estava muito bêbado, muito louco, correndo com a gente pelo Airão. Gente! Mas, enfim, se tornou uma grande amiga, uma artista maravilhosa. Eu admiro muito enquanto mulher indígena, enquanto mãe. Tem uma filha linda, maravilhosa, que ela cuida junto da família dela. E é uma mulher amazonense como vocês, assim, poderosa. Olha que maravilha. E eu, com essa amizade, tipo assim, eu só engrandeci mais, porque eu sou um tipo de pessoas que eu tenho essa minha facilidade. Onde eu chego, isso aqui é meu, é minha casa, é minha fazenda. Então, assim, é meu amor, é meu amigo, é meu parceiro, é meu tudo. Que de lá pra cá, sempre as minhas dificuldades em termos de produção, em termos de parceria, de projeto, a gente sempre conversa. E ele sempre tá ali. Se eu estiver disponível, conta comigo. Que às vezes eu sou meio abusada. A amizade é assim, né? Tem esse... Aí digo, então hoje eu tô precisando de ti. O que tu acha disso? O que Essa que tu- licença poética aí, né? Vem, mano, vem pra cá. Isso, digo, como é que tá teu tempo? Vem, é isso, aquilo. E aí no filme também do Iluminação, quando foram do Sérgio Andrade, quando foram para selecionar, escolher, eu, Zeude e a Flávia, eu também, mais sendo amiga dele, apresentei ele, né? E ele estava em destaque como o ator, como é o personagem Ramiro. Sim. E todos gostaram da Todos ideia. amamos o Ramiro. Não só pelo personagem Ramiro, mas pelo que eu falei dele, né? Por eu falar que essa pessoa é maravilhosa, que ela é uma pessoa humilde, que sim, vinha para a equipe para engrandecer. Não só como ator, mas também como pessoa, né? E é isso, ele chegou, já trouxe uma luz, né? A gente tem a Mira Maia, que é a nossa atriz, que contracena muito Belíssima. com ele. Temos o Daniel, que é o Daniel Mois, que também vai contracenar com ele. E a gente estava com uma dificuldade, né? No caso, dificuldade entre aspas, porque por serem atores iniciantes, porque para mim, como eu falei, não é iniciante. Eles estão lançando, a gente estamos lançando eles dois como personagem
grande, Sim. né? E aí tivemos essa preparação com eles, gostamos muito do processo com ele, e cada um chegou desempenhando, mostrando, pesquisando, que eu falei, não é fácil, mas vocês têm todo o potencial, basta querer. É uma produção da nossa região e com atores da nossa região, né? Você tá nessa preparação de elenco. Sim, junto com o Zeus e a Flávia. E vai ter uma parte de mitologia, né, também. Eu tava lendo que você mandou pra gente, né? Aham. E aí eu vou fazer também na produção segunda D no filme. E quando a gente começou a preparação, as passagens de cena junto com a Mauri, leitura. Então, assim, começou a ter aquela sincronia. O medo que a gente ia ter por ser iniciante, por ter ver a Mauri pessoalmente, já ter achando que a Mauri é aquela pessoa famosa, que tem uma estrada. Ficaram todos Gente, nervosos. Peido e mijo como todo mundo, não tem? Querendo 10 toalhas brancas, né? Sabe uma coisa, assim, essa coisa de iniciar, assim, eu acho que assim, eu acredito muito na força que as coisas têm, né? Quando tem que ser, tem que ser. E eu são 30 anos de teatro, mas se a gente decidir agora fazer uma leitura de um texto, começar a ensaiar um espetáculo, a gente é de igual para igual, porque a gente está construindo um produto juntos para levar ao público. Qual é o objetivo do artista? O nosso objetivo é a gente juntos entender o que a gente está contando, mergulhar nisso e oferecer para o público. E aí não tem essas diferenças. E os grandes mestres mestres e mestras, né, do meu ofício sagrado, que é a interpretação, eles pensam a mesma coisa, então eu me inspiro muito. Eu fiz essa novela com o seu Tony Ramos e eu fiquei tão aliviado que ele pensa a mesma coisa. Fiz agora com o seu Tonico Pereira, das 7, pensa a mesma coisa. Os diretores e as diretoras e as atrizes que já trabalhei, Glorinha Pires, por exemplo, que já trabalhei, também pensa nesse caminho do coletivo. Então, assim, é abraçar e a gente ir junto, porque quando a gente liga a tela, aperta o botão do play para todo mundo assistir, seja o filme, seja a novela, ou entra no teatro, o público não quer ver um ou outro, ele quer ver o conjunto. Então a gente precisa estar juntos nesse sentido, né, Bita? Sim, e quando eu falei de que vocês conhecem o Ramiro, mas não conhecem a Mauri. Boa. Então, quem vai vir pra cá é o Amauri, não é o Ramiro. Que vai querer dançar um forrozinho, uma luta aqui no Manaus. E como está sendo essa interação com a equipe e com a cidade? Maravilhosa, maravilhosa. Os atores, toda essa galera que a Bita falou, a equipe de direção, a produção, todo mundo muito empenhado em fazer o seu melhor. A gente teve uma coletiva de imprensa ainda hoje, né? E teve uma pergunta que me chamou muito a atenção, que é no sentido assim, fazer cinema no estado do Amazonas, né? Fazer nesse bioma tão poderoso. Eu acho que se a gente inverte e diz isso com brilho nos olhos, né? A gente consegue lembrar o quão poderosa é essa terra aqui. Então, para mim, tem sido de aprendizado, com muita simplicidade, muita humildade. É preciso estar com os sentidos aguçados para entender os encantamentos que tem esse lugar, os encanteiros, as encruzilhadas, os seres mágicos que rondam tudo isso aqui, as comunidades indígenas, o tempo. Eu estava no hotel agora, aí veio uma chuva, passou, depois era uma dança de chuva e o Rio Negro. Eu falei, gente, mas que presente, assim, que privilégio. E é por isso que o mundo fica enlouquecido. Tem com histórias tudo que isso. só tem aqui. Só tem aqui, né? Então eu acho que assim, quando essa equipe daqui, da Amazônia, se pretende, a partir do Sérgio Andrade, construir esse filme Iluminação, tratando de questões aqui, empoderando, lembrando que a energia elétrica acontece por aqui, logo de início, em 1908, quando o Sérgio de Andrade lembra da relação dos encantados e fala de progresso. Olha como a Amazônia também é progresso, é tecnologia avançada. E, ao mesmo tempo, a Amazônia também é tecnologia avançada da natureza. Aí eu fico muito feliz. Então, assim, a equipe fica agradável, fica tudo muito maravilhoso. A gente tá louco para entrar dentro da floresta, que já é segunda-feira. Já, ai, que começar a legal. gravar, Presidente Figueiredo, onde é que vai ser as locações? Vai Pode iniciar falar? com o Presidente Figueiredo, depois Iranduba e Paricatuba. Ai, Paricatuba também, lindo. Presidente, as lindo. cachoeiras de Presidente. Sim, Figueiredo. amo demais. Eu quero ver a onça. Será que eu encontro? Ai, difícil. Nunca se sabe. Vai que, né? A Vai onça, o que- Eu vou curupira estar preparado. também. Venha, onça, venha. Gente, que maravilha. Quando a previsão? Tem previsão pro lançamento do filme? Vai ser para 2026. Ai, Não gente, sabe o vamos período. Que bacana, viu? Então, eu tô interessadíssima pra Estreia, assistir. espero que seja em Manaus. Por né? favor. Aqui para pro povo, Fazer para a uma população mega dessa terra. estreia, né, Bita? Vamos fazer E a uma. Mauri, o teu personagem é Yusul. E o Sul? Pode falar um pouquinho? É. Posso falar um pouquinho. O Yusul é um homem preto. É muito interessante, né? São artistas do estado do Amazonas, desse bioma tão poderoso, né?
E assim, eu estou cada vez mais me enveredando. Um projeto tem que fazer sentido para mim, inclusive na questão da representatividade. Não tem por que eu vir para cá para tirar o personagem de um ator local. Eu sou professor de artes cênicas há 23 anos, né? E é uma luta. Luto junto com os meus amigos nordestinos para que eles ocupem papéis nordestinos, né? Agora é uma luta mineira, que eu sou mineiro, né? Então eu queria muito que os personagens mineiros fossem para o povo mineiro, para pararem de fazer mineiro com chapéu de palha e falando errado, que a gente não é só isso. Então, assim, tava falando de quê? Já me perdi que eu tava falando de mim. Do teu personagem. O personagem. Então, quando me convida, eu digo, bom, eu não sou amazonense, mas o personagem, ele não é daqui da região. Né? É um homem filho de um homem branco, de uma mulher preta, e por isso, preto não retinto, que vem para cá, ele é um cientista, que vem para cá para tentar entender esse complexo científico daqui para trazer a luz elétrica para a cidade. Junto com a personagem, outra da nossa atriz indígena. E com isso eles vão para a floresta para poder tentar colocar os postes e fazer a iluminação fluir pela floresta, né, adentro. Só que mistérios acontecem e esse homem cientista, cético, é atravessado pelo encantamento dessa terra mágica e poderosa e verdadeira de vocês. E nesse atravessamento, esse homem cético, cientista, ao invés dele pensar em levar luz elétrica, ele que é iluminado e se torna um ser muito poderoso, abençoado por essa terra. Resumi um pouquinho para não dar muito spoiler. Gente, não vejo a hora de ver isso no cinema, na telona, né, Lucy? Coisa boa. Oi. Mas uma tragédia pode mudar o rumo dessa história para sempre. Cinema, tudo bem, você já tá aí no cinema e tal, mas eu quero saber, depois das novelas, primeiro das tuas peças, né? A luta tá rodando no Brasil, ainda não veio pra Manaus. Não veio. Fala um pouquinho pra gente. A luta, Guerra de Canudos, né? Sim. Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro. Tô há 3 anos. Monólogo, né? Novela. Hã? Monólogo também? Tô sozinho no palco. Tô sozinho, quer dizer, eu e essa equipe maravilhosa e um público lindo na minha frente. Agora eu tive em Garanhuns, interior de Pernambuco. Que legal. Minha mãe é alagoana, então eu tenho família, par de mãe é nordestina, par de pai é mineiro. Então assim, quando eu vou ao Nordeste, é como se eu reconhecesse aquele público ali comigo. Então eu não tô sozinho, é um monólogo, mas estão comigo. Eu já tive na região norte também, mas não aqui. Mas tem o mesmo sentimento de reconhecimento. Quando eu olho pro público ali que vai me assistir, é como se eu visse mãe, irmã, pai, irmão, primo. Então a gente está rodando o Brasil com esse monólogo que trata de identidade brasileira. A Guerra de Canudos é um fato que acontece no sertão da Bahia e fica ali aquela guerra entre República e recém-República Brasileira e os conselheiristas, né? Querendo trazer a monarquia, né? Nesse embate, algumas milhares de pessoas morrem em nome da religião, em nome do poder, e a gente tem ali o Euclides da Cunha, que é o autor, ele até escreve no livro, né? A gente tem um entendimento de uma nova identidade brasileira. É como se a partir da Guerra de Canudos surgisse uma ideia de identidade do Brasil. Então, por que eu escolhi contar essa história? Quando me convidaram, eu falei, quero fazer esse monólogo. É história brasileira. Eu tenho cada vez mais me enveredado em narrar histórias brasileiras. E por isso o convite do filme me agrada muito, porque é um homem brasileiro, em solo amazonense, falando de histórias que são nossas. Guerra de Canudos, idem. E os personagens, inclusive, na televisão, graças a Deus e ao trabalho de todos, são personagens muito brasileiros. Veio o Ramiro, o Chico da novela das 7, o Helder, que Vítimas do Dia, que está no Globoplay, o Gilmar, que é o próximo da novela das 9. Então eu, enquanto artista, eu tenho me debruçado ao longo de 30 anos de carreira em pensar personagens que narrem a nossa história. Né? Eu acredito muito nisso. Nada contra o Shakespeare. To be or not to be, tá tudo bem. Mas eu acho que quando a filosofia é indígena, quando a gente olha para o nosso passado, para as nossas histórias, a gente melhora o nosso presente e consegue construir um futuro melhor. E tô falando demais. E aí, tô falando muito. Não, tá ótimo. A gente fica aqui se deleitando, né? Ele fala tão bem. Tô falando tudo. E tem uma outra história que eu quero fazer no teatro. Posso contar? Por favor, dê esse spoiler pra quem tá assistindo o podcast do Largo. Por favor, fala pra gente. Uma honra falar isso pra vocês, principalmente com 3 mulheres. Gente, primeiro eu quero dizer da honra que é estar com 3 mulheres numa mesa. Que maravilha. Olha, aí eu vou estar contando uma nova história, uma outra história brasileira no teatro, um outro monólogo, que é a história do Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, o mestre Lisboa. Só que aí foi trazendo para o popular o Aleijadinho por conta das deformidades que ele tinha. E a gente vai tentar, inclusive, inverter a história desse homem. Né? Por que ele é conhecido como Aleijadinho? Beethoven era surdo. Sim, mas verdade. era europeu. Então ninguém fala que ele era o surdinho.
Mas por que aquele homem preto, não tão letrado, no interior de Minas, no fim do mundo, de onde eu venho, então eu falo com propriedade, por que ele é o Aleijadinho? E aí, por que vem essa história? Eu cresci na região dele, ele nasceu a 15 quilômetros do hospital onde eu nasci, aqueles profetas, aquelas histórias, todas fazem parte da minha história. E eu vi um vídeo de uma professora de universidade, eu não vou dizer o nome dela, porque senão vai comprometer. Ai, meu Deus. E ela dizendo, olha, o Aleijadinho não existiu, isso foi um mito, Eita. impossível que ele tenha construído todas aquelas obras sozinho, e um homem não letrado, e aí, vírgula, ela fala assim, já o Michelangelo... Ah, vai, Aí eu com falei, licença, né? E aí, qual a diferença do Michelangelo pro Aleijadinho? Um tá na Europa, o outro tá em Minas, lá na minha terra, no meio das montanhas, né? A gente está falando de um período aí de hegemonia política lá da Europa, e o Brasil está naquela questão colônia. Aleijadinho é um homem preto, como eu, não retinto, preto. O outro camarada é branco. E eu comecei a perceber, e aí eu sou um homem de Minas Gerais, no mesmo lugar do Aleijadinho, tenho um poder de fala. Um racismo absoluto sobre quem nós somos, sobre os nossos heróis, os nossos gênios, as nossas heroínas, por exemplo. A mesma coisa acontece com a Carolina de Jesus, né? Nossa autora Mulher Preta. Então, assim, eu falei, eu preciso recontar a história desse homem que eu nasci olhando para as obras dele na minha cidade. Eu preciso falar da minha terra, eu preciso falar do meu povo, eu preciso falar da nossa genialidade mineira, brasileira para o mundo. E aí comecei a juntar... formar uma equipe para poder narrar essa história e também para estrear ano que vem com um patrocinador, graças a Deus, quero trazer para Manaus. Por favor, também. né? Precisamos. E é isso, da mesma maneira do filme, né? Empoderar Manaus, empoderar a Amazônia. E eu quero empoderar Aleijadinho também. Sim, porque... Mestre Lisboa. Que lindo, Mestre Lisboa, mais bonito, inclusive. Bonito. E o filme fala dessa questão histórica, né, que empodera, e fala também dessa questão dos encantados, de uma narrativa que é só nossa, né? Só nossa, específica daqui, né, Bita? Fala da questão do Jurupari, dessa, fala um pouquinho. do Jurupari, eu queria lembrar o nome, não estava vindo. Fala pra gente. Né? Se eu falar muito do Jurupari, eu tô entregando muito. Ah, meu Deus. Mas você já falou Jurupari, então a gente já tem o Jurupari. Fala um pouquinho do que só é. o básico, só pra quem tá ouvindo a O gente. Jurupari, ele vai fazer um... Como é que se fala? Eu não vou falar, eu acho que não é em guerra, mas um conflito na cabeça dos personagens. E existe só uma mulher, que seria a Hermídia, que entende a história dele. E existe o outro personagem, que é o Catos, que considera ele como pai. E existe nosso Yusu, que não entende realmente a história dele. Então, esse conflito entre esses três, que vai ter o resultado no filme, que eu não posso falar. Ai, segura. Eu vou me segurar. É um encantamento. É um encantamento. É um encantamento, né? Mas aí, qual seria esse encantamento, né? O que vai acontecer? O que o Jurupari vai fazer dentro desse filme? Né? A gente só pode dizer que tem esse conflito. E tem outros seres encantados além do Jurupari. Isso é tão bom. Sabe por que eu lembrei agora? Netflix, né? Falando aqui, nem deveria falar, mas tem. Bombou aquele negócio lá também que falaram dos nossos, né? Saci, da bruxa. Falou, do nosso folclore. E lá eles amaram no exterior, né? Tem uma coisa muito poderosa, assim. Vou lembrar de quando a gente estava junto subindo o Rio Negro nesse filme, quando a gente foi gravar esse filme lá atrás. Que a gente ficou num barco, dormindo em canoa durante uma semana. E aí teve um dia de madrugada, o nosso barqueiro, ele era semi-analfabeto e o nosso barco não tinha GPS. E a gente já estava 4 dias no Rio Negro. Aí eu já estava 2 dias olhando para o nada, via, e eu falei, eu confio, eu sou esse ator. Eu falei, vamos embora. E o diretor, vamos embora. E aí eu fiquei curioso de saber como é que aquele homem, o nosso barqueiro, Ribeirinho, guiava aquele barco. Aí um dia, dormindo na rede, eu falei, eu vou acordar cedo. 5h30 da manhã, que é quando ele toca esse barco. Abri meu olho, 5h30, 6 horas. Eu vi o chinelinho dele, ele foi lá pro mar. É mastro que chama do navio? Onde controla ali? Isso. Vou chamar de volante do navio, porque eu não sei o nome específico. E lá ele pegou uma garrafa PET que estava cortada. Aí ele pegou essa garrafa PET, foi pra frente do barco, que estava amarrado assim na copa de umas árvores. Ele pegou a água do Rio Negro. Ele colocou na mão, ele levantou um pouco assim, ainda estava amanhecendo o dia, bebeu aquela água, pegou o barco e foi guiando. Eu falei... tá vendo? Ritual, né? À tarde eu fui perguntar a ele, eu falei assim, o senhor não tem GPS, o senhor não tem... E eu vi o senhor fazendo aquilo. Ele, sim, é o rio, eu bebo a água do rio, porque é o rio que vai dizer para onde eu tenho que ir. As estrelas. Isso não é um encantamento, isso não é tecnologia avançada de um povo sofisticado.
É uma sabedoria, né? Sim. Lindo demais. Agora, gente, assim, eu tô curiosa. Tudo a gente tá falando, né, do filme, das peças, mas eu quero saber da novela, né? Que eu sei que tá todo mundo ouvindo querendo saber da novela. Sim. Sim, o Ramiro foi uma grande surpresa, né? Foi a revelação, né? No negócio Ganhei do prêmios Hulk, né? Melhores do Ano, Revelação. Melhores do ano. Revelação. Todo mundo ficou apaixonado por aquele casal. Ai, eu adoro aquele ator. Tem que vir O pra Diego. Manaus, o Diego, que canta e dança, né? E, Quer ai, vir. inclusive, você dança também, né? Coreógrafo, né? Famosos, Dança dos famosos. segundo lugar, adorei, amei. Ai, que Fazer legal. parte. E depois quero saber dos bastidores. Mas sim, novelas. Próxima novela. Comenta pra gente como é que vai ser essa próxima novela, quem vai ser o personagem e Você tal. sabe, eu fico muito feliz, assim, da Rede Globo, gostar do meu trabalho, assim. Que bom. Eu fico, assim, muito feliz, porque eu gostaria que todos os meus amigos, atores e atrizes, tivessem a oportunidade de viverem do seu trabalho, colocar comida na mesa a partir do seu ofício. Infelizmente, a gente vive num país onde o direcionamento de cidadania e sustentabilidade a partir da arte é muito difícil, né? Eu nunca vou ficar num lugar assim, estou fazendo novela atrás de novela, que maravilha. Agradeço, mas eu queria tanto que isso fosse multiplicar. Eu tenho muitos amigos que passam fome, sabe? E a gente se junta em cestas básicas para poder colaborar, porque a gente não tem acesso à dignidade, infelizmente, nesse país, para todos nós artistas. Mas aí me convidam para novelas e eu fico muito feliz, muito grato, porque eu posso continuar pagando o plano de saúde da minha mãe e do meu pai. É importante. E me convidaram para uma terceira novela, que é Três Graças, uma novela do Agnaldo Silva. Nossa, que chique. Novela das 9. Que é um mestre, né, da teledramaturgia, com tantas novelas, e fiquei muito feliz o convite também do Luiz Henrique Rios, que é o diretor, um elenco maravilhoso, tem Sophie Charlotte, Rômulo Esteiro, Dira Paz, Ai, Arlete Salles, aí eu tava no camarim e passou a Arlete Salles, né, é tanta responsabilidade. Sim. E o personagem é o Gilmar, que ele é de São Paulo. O Gilmar, ele é de São Paulo, ele é um motorista de ônibus, né? E ele tem um relacionamento com a personagem da Gerluz. Já até voltou o R do personagem. A Gerluz, né? Que é a personagem da Sophie Charlotte. Amo a Sophie Charlotte, coisa linda. Ela é Linda, intelectual, inteligente. Ai, Ela é cantora. Ora, né? Ela canta, né? Sou Nós apaixonada. temos Sophie, por favor, venha pra Manaus em breve. de uma simpatia, ela tem uma coisa de se dedicar no set muito extraordinária, assim, de acolher, de ouvir todo mundo, figuração, equipe, direção. Ela parece um povo que vai deixando todo mundo muito à vontade, né? E quando dá o ação, ela ainda faz ainda um trabalho de atriz maravilhoso, né? E contigo, foi legal a recepção, assim, bem tranquila? Muito maravilhoso. Assim, a gente já se falava nos bastidores, quando eu fiz o Ramiro, depois o Chico, né, que foi a novela agora das 7, ela se encontrava, ela e Xamã, que é o companheiro dela, e dizia, a gente tem que trabalhar juntos. E eu fico assim, né, gente? De repente as pessoas, né, eu falo, vamos trabalhar, feliz. Eu ainda não me acostumei com essa coisa de gente que eu admiro muito. De se cumprimentar e falar, eu quero trabalhar. Imagina, gente, do nada, Dona Beth Faria veio pra mim, que honra que eu vou trabalhar com você nessa novela das 7. Aí eu, Dona Beth Faria, ela perdeu o tesão, dona não. É a cara dela. Mas é o respeito. Imagina, Beth Faria. Sophie Charlotte, eu tenho profunda admiração pelo trabalho dela. Então ela é muito querida nos bastidores. E a gente tem uma relação no início da novela que aí é estremecida, porque do nada aparece a esposa do meu personagem. Olha isso, né? Somente. Os 2 filhos já desse tamanho. Mas a gente vai entendendo que, na verdade, ele não é um safado. Não estou defendendo. Ai. Não estou defendendo. Então, assim, a gente vai entendendo que são coisas da vida. E aí, é uma novela muito maravilhosa, com um elenco muito incrível, novela das 9, vem aí um grande sucesso, né? Mesma equipe que trabalhou comigo em Terra e Paixão, né, de direção. Então, assim, vem mais um sucesso esplêndido. Com certeza. Assim, desejo toda a felicidade do mundo para a nossa novela e espero que vocês curtam, porque é uma novela muito brasileira. O Agnaldo sempre está escrevendo uma novela. Quando você lê os capítulos, você vê, nossa, isso aconteceu aqui na minha vida, isso aconteceu com a minha família, com meu amigo. Uma novela brasileira de identificação, onde a gente se identifica. Até o momento, assim, que tu trabalhou, quem foi o ápice, assim? Tony Ramos, seu Tony, quem foi, assim, o ápice? E quem você gostaria de trabalhar? Nossa, mas eu não... Assim, tô te falando, aí eu fui fazer a novela das 7, aí na hora que a gente fez a foto do elenco, no início da novela, aí dona Beth Faria veio, e aí eu falei, aí eu olhei pra ela, aí ela olhou pra mim, eu admiro tanto o seu trabalho, a Mauri Lourenço, Beth Faria, que eu via fazendo Tieta. Aí tem a Sophie Charlotte, aí tem o Diego, que fez comigo o Kevin, que é um artista excepcional. Eu não conseguiria fazer absolutamente nada do que eu fiz no Ramiro se fosse outro ator, seria outra coisa. Então, outro artista maravilhoso. Então, não dá para dizer. Agora, nesse elenco, por exemplo, a nossa atriz indígena, que faz Hermíndia, quando ela
Ih, vou dar um spoiler. Ela canta. Ela entoa um canto. A cara da Bita. Ela entoa um canto tipo... Não, é bom dar um spoiler. Ela tá me cutucando debaixo da mesa. Daqui a pouco ela chuta ele pra lá. A Mira, ela começa a entoar um canto indígena ticuna que então assim, aí eu olho e falo assim, meu Deus, que atravessa, gente, uma atriz maravilhosa. Ah, tá começando, mas é uma atriz muito maravilhosa. Então eu não consigo dizer assim, são todos colegas de trabalho, que cada um na sua expertise fazem assim o trabalho de fato acontecer. E também assim, pensar em quem eu gostaria de trabalhar, eu tenho um desejo imenso, absurdo assim, e acho que Bita pode resolver isso, de trabalhar com o Mateuzinho Nastergalli, assim, Olha, esse aí. é um ator que eu tenho até um roteiro que queria apresentar ele, é um artista que eu tenho muita vontade de trabalhar. Mas lembrando, todo e qualquer ator e atriz que eu vou trazer, ou direção, é sempre como se fosse o frescor de um início de trabalho, assim, porque o meu ofício é muito sagrado, sabe? Eu não sei se vocês consideram o ofício de vocês sagrado. Ah, eu considero. Mas olha, o que eu faço eu não sei fazer outra coisa, me arrebata. Quando eu subo no palco, quando dá o ação na TV ou no cinema, eu sou apaixonado pela minha profissão. Então vem qualquer um para trabalhar que vai ser lindo. E Bita, como foi trabalhar com o Matheus Nastergalli? Gente, o Matheus me trouxe para essa vida, né? Essa vida do audiovisual. Eu vim do distrito, né? Trabalhava no distrito, era operadora de injeção plástica, então eu gostei muito do meu trabalho. Só que em 2005, Manaus, a gente encontrava emprego no Diário do Amazonas, na Crítica, nos Classificados. E no dia 5 de março, eu fui olhar ali, que eu tinha acabado de ficar desempregada, e vi uma reportagem dele, né? Então, assim, fui pedir um autógrafo. Resumindo tudo, desse autógrafo, fui pro filme dele. É uma questão de 1 ano, como aconteceu com a Mauri. Ele me chamou pro filme dele, fiz a oficina todinha lá com ele, e eu sumi. Foi cortado o telefone lá de casa, residencial. E aí ele veio fazer uma palestra... passou 1 ano, ele veio fazer uma palestra no Festival de Cinema aqui do Amazonas. E eu fui para essa palestra. Antes desse ano, eu ainda tive contato com tudinho, acertamos todos os personagens, tudo, só que não rendeu o contrato, porque foi cortado o telefone lá de casa. Nossa. E nessa palestra, quando eu abri a porta, ele disse, eu não acredito. É a Bita, ele estava fazendo entrevista para todo mundo, né? E aí a Vânia Catani, com a Kit Fel, que era a assistente dele e a produtora, foram lá comigo, você tem que falar com o Matheus e tudo. Digo ele parou a entrevista dele, me botou lá no meio e disse, BC, essa tá no meu filme. Olha. Então, tipo assim, pra mim foi bem, bem louco, né? Minha vida mudou da água pro vinho. Aí eu fui pra Barcelos, fiz algumas cenas bem importantes, só que naquela época o SATED cortava muito. Então, um iniciante com um personagem muito grande, o SATED não liberava. E foi o que aconteceu comigo. E ele me levou pro Rio. Para me conhecer. Em Barcelos, ele me ofereceu uma passagem para conhecer o Rio de Janeiro. Um padrinho, né? Um padrinho. É um pai. Eu me considero como pai, considero ele como pai, e ele também me considera como uma filha. E eu fui pro Rio, passei 1 mês, surtei e vim embora para lá, que era meia louca. Não tinha aquele costume de estar dizendo, vou ali, mãe, vou ali, só fui criada com mãe, e ter que dar satisfações da minha vida. Não tive esse costume. Então, comecei a ter com 22 anos. Vou ali, tinha que avisar ele. Ou então, o acompanhante dele. Isso estava me irritando. Sempre fui independente, sempre trabalhei, né? Sempre gostei de mandar na minha vida. E sempre ajudei minha mãe, sim, claro. E aí, fui acostumando lá. Voltei para Manaus. Aqui ele me ligou, pediu para me voltar e tudo. Voltei para o Rio para estudar. Então, assim, ele me levou para estudar cinema, conhecer o que é o cinema, conhecer esse lado de celebridade, que eu sempre disse, isso para mim não é vida, né? Eu acho que, vocês, não falando mal, me desculpe, mas a maneira que eu vou falar, tanto levanta um ator, uma celebridade, como também derruba, né? E eu tive sempre minha vida assim aberta. A Mauri me conhece, gosto de me divertir da maneira que eu quiser, porque eu não devo nada a ninguém. Então, eu gosto de ter minhas bebidas, de beber, de sair, me divertir, ter meus amigos, com as minhas amigas. E aí, quando ele me apresentou no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, como filha, a minha vida mudou. Naquela época era o Orkut e os jornais, né? Então, assim, eu me acordava com ele falando, que eu morei também lá com ele. Acordava com ele falando assim, olha aqui, ó. É isso que tu quer pra tua vida? Subir o morro. Porque eu fui estudar na Cal, na Estácio. Então, quando eu estudei na Cal, eu encontrei vários amigos, né? A Cal antigamente, que era como se fosse a escola da Globo.
né? E aí a gente trabalhava com jacaré, um monte de amigos que fizemos lá. E aí o que acontece? Comecei a ter também amizade com o povo da favela. Porque o Rio de Janeiro tem isso. O povo da favela quer ser famoso, quer ser ator, e uns querem muito ser celebridade, né? Então, vamos subir o morro, vamos sei o quê. E fui conhecendo o Rio de Janeiro. E aí... Lembrando que o povo da favela tem gente legal também. Não, assim, é como eu tô te falando, o povo da favela quer ser famoso, Eu quer sou ser da favela, eu vendo a também. comunidade. O que eu falo é que nem como eu tô te falando, o povo da favela me chamou mais atenção, Sim. né? Porque era gente da gente. Onde você se identificava, né? Sim, e eram pessoas que ali eu via que queria realmente ser um ator. Tava estudando, tava na luta, tava tendo uma abertura. E eu tinha um outro lado da vida, que seria já estar ali com aqueles famosos, entendendo aquela outra parte. E eu fiquei naquele paralelo, lá e cá, lá e cá. Então, eu fui subindo o morro, né? E saiu várias coisas, era coisa que eu não gostava. Saí na revista Quem, naquela época, tudinho contigo. E isso foi me levando ao mesmo tempo, será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? E tudo. E eu vim representar o filme dele, A Festa da Menina Morta, em Manaus, em 2008. Vim pra cá, encontrei um ex. Ai, ai. E aí voltei pro Rio, já não tinha mais aquela ilusão do Rio de Janeiro. Né? Tipo, minha terrinha, isso, aquilo. E fui lá só para cumprir o que realmente eu não queria decepcionar ele, que eu já tinha começado, que eram meus estudos lá. Não terminei, porque numa das minhas vindas para Manaus eu fiquei grávida. E eu acho que, tipo, resumindo toda a minha vida, de tudo que já aconteceu, foi a melhor parte da minha vida. Hoje eu sou mãe solteira e amo minha filha. Amo minha família que me ajudou, nunca me abandonou em termos da questão de ser mãe. Já se emociona, a mãe já se emociona logo, Sim. né, gente? Coisa linda. Que você cuida dela de maneira muito preciosa. Muito. E é um momento que eu achava que o Matheus fosse me virar as costas, não me virou. Então eu tenho ele como uma relação de pai, né? É o pai que foi para mim, o pai que eu não tive. E em seguida também foi para minha filha. Então, tipo, a nossa relação ficou nesse... Ele é o pai que a minha filha conhece. Né? Lógico, tenho meus irmãos, tenho meus tios. Sim. Mas na questão de eu sentar ali e conversar uma coisa mais profunda com ele, e ter também a minha filha, que já teve esse contato também com ele, tem essa relação... Para mim, ele, amanhã é Dia dos Pais. Então é... Aí, eu também tô lembrando meio que disso, que é de uma frase que eu falei para ele quando eu vim para Manaus, que eu achava que ele tava com raiva de mim. Eu falei bem assim, toda filha dá trabalho. E eu não fui diferente. E aí ele me respondeu, né? Eu fiquei grávida, eu mesmo sumi da vida dele. Teve várias questões, falando um monte de coisa que não é a verdade. Amigas minhas mesmo daqui de Manaus, meio que para questionar algo, para chegar até ele, para ter uma relação, ele tentando me julgar. E foi que eu falo até hoje, gente, ninguém tira o que é meu, como eu não tiro o que é da Mauri, como eu não tiro o que é seu, como eu não tiro o que é seu. Vai demorar, mas se for meu, vai ser. E aí a gente voltou nessa relação. E foi quando eu mandei para ele essa mensagem, né? Toda filha dá trabalho, eu não fui diferente. Aí ele respondeu, e nunca vai ser. Você foi a filha que eu escolhi em Manaus. Tá vendo? Então, assim... Sabe o que eu acho ótimo? Assim, é que a vida é um aprendizado, né? Sim. A vida é sempre um aprendizado. Te trouxe tua filha. Sim. E hoje você é uma das produtoras que nós temos aqui em Manaus, de grande destaque, né? Junto com tantas outras profissionais, uma mulher empoderada. A gente veio aqui para falar do filme que você está produzindo, que você está ajudando a dirigir. Né? Então, assim, é ter orgulho de tudo isso que você se tornou e tudo isso que você é para a sua comunidade, né? Para Manaus e para a Amazônia. E a trajetória te trouxe, né? Isso que eu ia falar. E como um rapaz falou de uma pergunta lá embaixo, uma moça. Eu sou do Amazonas. Não, hoje eu posso levantar meu peito, como a Mauri falou, e o Mauri me conhece, eu sou meio assim mesmo. Eu vivo da minha arte, né? Hoje vem produção de fora... que eu posso dizer, eu fui indicada por fulano, fui indicada pela Mauri, fui indicada pelo Matheus, fui indicada pela Plural, fui indicada para as outras produtoras que já realmente me conhecem. Me conhecem através das indicações, sim, mas me conhecem pelo meu trabalho. Quando chega aqui comigo e fala bem assim, Bita, tá aqui o roteiro, quero que seja produtora. Lógico que tu vai para a parede, se bate, tem 10 dias. Sabemos, né? Produção né? Então, assim, tem 10 dias. Fiz uma produção agora para a Plural,
que eu posso me orgulhar. Sempre falo, a produção que eu tive mais trabalho foi a Plural e eu posso me orgulhar. Foram 10 dias numa fazenda, 3 dias de gravação, 10 dias para produzir. Ele ligava e dizia assim, eu quero um muque. Como é que eu vou falar pro homem da fazenda que o muque vai entrar na plantação dele? Meu Deus. Né? Eu tenho que levar um gerador, tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. A Bita resolve. Eu tava no hotel. Resolução, mano. Posso fazer uma Produção fofoca? é resolução. Posso fazer uma fofoca da Bita? Conta. Ela resolve. Eu tava no hotel agora lá, que a gente vinha pra uma coletiva de imprensa, e aí tocou o telefone. A Bita ia me buscar junto com o motorista, eu ia descer pra gente. Tocou o telefone, eu atendi. O normal é quando a pessoa da recepção que trabalha no hotel, quando alguém vai, eu vou lá atrás de você no hotel, a pessoa da recepção que vai ligar pro seu quarto. Sim. Aí tocou o telefone, eu saí do banheiro, peguei, atendi. Eu falei, alô, pois não? Então, a Bita, tô esperando. Aí eu, é a Bita, eu peguei o telefone da recepção, eu tô te esperando. Ela não esperou o rapaz da recepção pra ligar. Ela resolve tudo, ela mesma foi, dialogou com ele, resolveu, pegou o telefone e já tá tudo resolvido. Já tava tudo Só que eu certo. cheguei lá e digo, mano, eu tô atrasada, posso usar teu telefone que eu não quero subir não? Ele, tá, E as pessoas vão no encantamento. Então, é tipo maravilhosa. isso que ele falou. Eu acho que eu tenho esse dom do encantamento, né? E falando dos projetos que eu faço, descobrindo os novos talentos. Eu tive essa oportunidade, eu fui descoberta. Então, eu aprendi a ser isso, a ser humana, né? Eu vejo a Miramar é uma mulherona, como ele falou, ela canta demais. Não pode nem falar palavrão, né? Mas, enfim. Ela E eu falei alguns aqui, ó. Ela é essa pessoa muito foda, sabe mesmo? Tipo, tu olha assim, não dá nada. Mas Ai, eu acho ela belíssima quando ela Não, chegou como ali não dá só. nada? Não, Linda. é maneira de falar, tu olhava A assim, nossa não. maneira, né? Ela chega lá e arrasa. Amazonense. O cactus vem com aquele tamanhão dele que, meu Deus. Pois é, né? Né? Então, assim, Oi. eu também lancei minha tia com 65 anos na época. E pra mim, tipo, isso que eu recebi, eu quero reproduzir até meus últimos anos de vida. Né? Eu também fiz alguns trabalhos como atriz do filme do Celto Mello, Feliz Natal. Mas depois que eu descobri essa parte de ensinar, né, de puxar, de lhe provocar, para saber o que tem dentro de você, eu fico mais feliz do que se eu tivesse sido descoberto. Quando eu vejo você brilhando, tipo assim, eu lhe preparei para aquilo e vejo você brilhando, eu choro, porque, caramba, ela se permitiu a isso. Né? Então, acho que permitir e provocar uma pessoa que você vê ali que ela entra como não tem esperança e sai brilhante, é me realizar também. Ela não está se realizando. Eu me sinto mais realizada do que se eu estivesse no lugar dela. Isso que é uma profissional, né? Tá é? bem, tá boas mãos ali. Olha que orgulho. É um orgulho. Isso É um orgulho, é um Muito orgulho. linda a tua história mesmo. Sim. Né? Aí agora eu É vou fazer uma linda. pergunta para a Mauri. Ih, meu Vai, Deus do céu. gosto. Eu quero Bora. que ele fale o que ele sentiu lá no projeto o Ensina-me a Sonhar, que entrou pelo Boa. Pupa. Sim, olha, eu cheguei lá, eu me deparei com cerca de 15, 20 jovens, né, em situação de... Eles estão se readaptando a uma nova configuração de repensar os erros cometidos para que sejam inseridos novamente no que a gente chama de sociedade, né? E aí eles precisam de oportunidades, eles precisam estagiar, eles precisam de trabalho, eles precisam de apoio psicológico, né? Eles precisam da família. Então a Bita me convidou para ir lá encontrar esses jovens que estão passando um tempo lá para essa reflexão e voltar a ser inseridos. É um projeto da Defensoria. Da Defensoria, exatamente. De uma equipe muito maravilhosa, né? Que eu percebi um acolhimento deles muito grande, um trabalho muito efetivo, né? Me chamou muita atenção a diretora quando ela disse assim, que é algo que eu penso, ao longo de 23 anos dando aula, eu dei aula durante 23 anos, né? Em comunidades em vulnerabilidade no Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, Rocinha, Baixada Fluminense, Manguinhos, e ela me disse uma coisa que me chama muita atenção e que eu compartilho. Não adianta você fazer um resgate do jovem, né? Apenas no sentido que é muito poderoso já, de fazer ele refletir sobre aqueles erros cometidos, né? Você precisa viabilizar para que aquele jovem se sinta inserido, né? Porque não adianta você pegar o jovem e levar... Ele precisa de oportunidade de emprego. Aí o empresário diz, não, tem um estágio aqui, vem ele para estagiar aqui. Estou dizendo tudo isso que eu lembrei do que eu já trabalhei com os jovens ao longo de 23 anos e eu vi nesse projeto e eu fiquei muito feliz. O empresário diz, tem um estágio aqui para esse jovem, chama ele aqui.
Mas aí o jovem precisa sair da área da comunidade dele de risco, que tem troca de tiro, por exemplo. Como é que ele vai sair? Aí ele vai faltar ao Estado. O empresário vai entender essa possibilidade, essa dificuldade do jovem. O jovem não tem dinheiro para o transporte, ele não tem comida em casa. Vai oferecer alimentação. O jovem hoje, ele está começando a se empoderar. Então o cabelo black sai para fora. Né? As meninas fazem um corte que dá uma raspadinha aqui do lado. Sim, verdade. O empresário vai estar disponível, ele vai estar entendendo essa nova configuração desse jovem. Então, assim, me chamou muita atenção nesse projeto, que achei muito lindo, que é não só fazer com que o jovem repense os erros cometidos e pense que seja inserido novamente no mercado, mas, assim, é preciso viabilizar, entender o universo dessa nova configuração num processo socioeducativo, econômico também, de educação, né? Como é que a gente reinsere a partir do entendimento desse jovem. E eu fiquei muito feliz, nós fizemos atividades de teatro, exercícios, e eu converso com eles de igual para igual. A gente faz um ciclo, eu vou chegando, eu digo, nós somos irmãos, conto um pouco da minha história, conto das vezes que já passei fome, inclusive, igual foi o programa do Bial, o Bial ficou assustado, mas como assim? A gente passa fome nesse país, né? Então, assim, vou compartilhando a minha história junto dos jovens e eles vão se sentindo acolhidos, né? Porque eu acredito muito nessa educação que é uma troca, né? Que é uma educação na horizontal. Sim, é aqui. sim, ali, né? É aqui, é a gente, né? E aí você vai oferecendo ferramenta através da arte, ferramenta de transformação. O jovem se empodera. E não necessariamente para ele se tornar um artista, né, Bita? Para ele se tornar ator, atriz. Mas ele levar aquele valor para o mundo, se tornar um cidadão melhor. Então, esse projeto é muito maravilhoso. Se vocês puderem divulgar, falar sobre, vamos né, sim, Bita? né, Se Bita? Amanda pra puder gente. retornar para cá, né? Para que a população de Manaus, inclusive, saiba que tem uma equipe muito linda, cuidando de jovens que cometeram alguns erros, como todos nós cometemos, mas que merecem a chance de serem reinseridos. Muito legal. Gente, tá acabando. Mas a gente acabar. Aquela que eu não queria que acabasse, mas bora falar um pouco da Dança dos Famosos, porque ele é coreógrafo, né? Mas assim, em segundo lugar, me conta como é que foi essa experiência, né? Foi uma das coisas mais incríveis assim que eu já fiz na minha vida, porque eu não imaginava, uma coisa de surpresa. Quando me convidaram, eu estava saí do Ramiro, fiz um filme esse do Globoplay, Vítimas do Dia, e já estava engatilhado para fazer a próxima novela das 7. E aí eles convenceram, e eu fiquei numa coisa assim, mas aí eu sou coreógrafo, mas eu não trabalhava há muito tempo com isso. E eu falei, cara, e tem uma coisa em mim que é assim, eu entro para jogar. Né? Na vida eu sou assim. Que bom! Eu não sou aquele Por isso que foi lá, quase na final ali. Eu com 8 anos de idade, quando eu vi um filme, pedi meu pai e minha mãe para me levar numa aula de dança, que eu queria fazer aquilo, é porque eu já queria ser o melhor bailarino. Quando eu decidi fazer faculdade de artes cênicas, eu queria ser um ator premiado. Então eu falei, gente, deixa eu pensar direito se eu faço ou não Dança dos Famosos, porque vai ser um problema para mim, porque eu vou querer chegar na final. E dito e feito. Então foi uma experiência muito maravilhosa. Eu tenho que agradecer a Camila Lobo, que foi minha professora maravilhosa, que agora está esperando já teve a filhinha, a Pérola. Sem ela, coletivo, né? Sem ela eu não chegaria. O Luciano Huck, sempre um querido comigo. Os críticos, né? Os críticos todos, Zebrinha na Botafogo, Zebrinha, o Carlinhos Jesus, né? Então, assim, ficamos ali, eu e Tati, empatados, e ela venceu. Mas foi um elenco tão gostoso. Tati é minha amiga, minha irmã. Verdade, ela foi bom, hein? Verdade. Tati, assim, eu sou apaixonado. Nós temos a gente voltou agora para receber os novos participantes. Sim, eu assisti, adorei. E eu e ela, a gente só se abraçava, só se emocionava de tanto carinho. Então não é sobre vencer, né? É sobre os desafios, o tanto que você pode crescer, aprimorar aquilo. Então eu fui muito feliz. Agora, me perguntaram lá, você faria o Super Dança? Acho que vai ter mais pra frente, né? Os destaques. Eu falei, gente, me paga 4 vezes mais. Só se for com a Camila, porque eu me lembro que afinal nós dançamos, eram 2 ritmos, que era tango e samba. Sim, verdade. E a minha casa, para ir pro meu quarto, tem uma escada. Nessa semana, Bruna, que a gente estava ensaiando, eu subi o primeiro degrau, e eu sou um homem jovem, eu tenho 40 anos. Aí eu sentei assim, aí eu comecei a chorar, que eu não tinha força no joelho para... Gente! Não dá. Então, assim, tem que pagar muito, viu, Dona Globo, pra eu voltar. Luciano! Luciano, te amo! Mas uma experiência maravilhosa, assim. E agora os amigos que entraram, antes eles me ligaram, Mauri, eu não posso falar nada mais. Os amigos, né? Você acha que eu faço? Eu falei, vai. A produção é muito maravilhosa, legal, o Luciano é incrível, o programa vai todo domingo na Casa dos Brasileiros e a torcida. Até hoje eu rodo pelo Brasil, as pessoas dizem, eu torci por você, era lindo quando você dançou o tango, quando você dançou a valsa. É muito legal. A gente se envolve muito
muito, né? Envolve. Ai, nossa Senhora. Ai, Lucy, vai, encerra aquela. Eu não encerraria nunca esse papo, tá muito bom. Não, passou voando, quase 1 hora de podcast, passou voando. Oh, Muito bom, muito obrigada pela presença de vocês. A gente veio para divulgar o filme, né? Que vocês vão entrar aí nas filmagens, então eu peço para vocês finalizarem sobre esse filme, sobre essa participação aqui no Amazonas. É uma felicidade imensa estar em terras amazonenses, ao lado de 3 mulheres amazonenses, para a gente contar a história do filme Iluminação, do mestre do cinema brasileiro, manauara, Sérgio Andrade, com uma equipe muito poderosa. E a gente está falando mais uma vez sobre identidade brasileira. Trazer histórias que são nossas, como essa que estamos contando no filme Iluminação, é reforçar a nossa identidade. Quem nós somos. Olhe para o passado, entende essa história, vive ela no presente e diz para as gerações futuras que nós somos muito poderosos. Eu, enquanto professor, gosto de dizer uma frase sempre assim, que é uma autoestima, né? Assim, nós somos muito lindos. Nós somos muito poderosos, nós temos uma ancestralidade que batalhou muito pra gente estar aqui. A gente é muito gostoso e muito gostosa. Boa. Então vamos contar a nossa história a partir do filme Iluminação. Ó, tá acabando, Bita? Bita, vai explodir. Então, eu quero só agradecer, primeiramente, a Flávia e o Zeude pelo convite, né? Eu já era amiga do Sérgio Andrade, e depois que veio o convite através deles, eu agradeci muito, porque é o primeiro trabalho com o Sérgio. Eu sei que é um trabalho muito importante para ele e toda a equipe, e eu estou muito feliz. E ter ele Te amo. no elenco foi Maravilhosa. um presente também. E obrigado, viu? E Vocês são obrigado muito vocês incríveis, terem gente. Eu vindo. adorei. Obrigada. Intensamente, esse São- papo maravilhoso. Foi muito aqui. gostoso esse papo, falaram que nem ele. Muito gostoso, maravilhoso, gente. Voltem sempre. Já Voltem deixei o sempre, convite pra bem-vindos equipe, né, Lucy? pra Manaus. E a gente encerra esse podcast. Então acompanhe, se vocês quiserem saber mais notícias, inclusive sobre esse filme e outras notícias culturais, acompanhe www.portaldolargo.com.br. Até a próxima. Tchau. Até tchau, semana tchau, que beijo. vem. Beijo. Beijo, beijo, Obrigada. Beijo.